Agora todo mundo me entende? Para os que não entenderam, eu tinha feito uma piada, e aí ninguém riu, e aí por isso que todos foram convocados a usar a tradução simultânea, porque senão ninguém iria me entender. Mas, bom, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Júlia, eu sou diretora de Supervisão de Conduta e Infraestrutura de Mercado da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados do Brasil. Ela é vinculada diretamente ao Ministério da Fazenda do Estado brasileiro. Agradecer também o convite feito aqui pelos organizadores do evento, que sou muito grata. Eu acho que a interação com os países latino-americanos ela deve ser incentivada, e nesses espaços é essencial que a gente, de fato, dialogue e compartilhe as nossas experiências, seja para, eventualmente, os demais países aprimorá-la, seja para continuar com o que foi feito, pegar o que tem de bom e aproveitar. Eu acho que o sistema de seguros abertos, que é o Open Insurance, ele tem muito disso. Nós somos os pioneiros, né, para o bem e para o mal. Nós ficamos aqui com essa primeira experiência, eu acho que temos muito o que conversar. Talvez, no segundo momento, no debate, isso fique um pouco mais claro, né, o que nós temos de pontos positivos, o que temos de pontos aí a aprimorar, o que é que o mercado diz, o que os clientes dizem, enfim, fazer todo esse panorama com base no que a gente pode discutir aqui. Eu, enfim, me envergonho por não saber falar espanhol. É uma pena que sejamos um dos poucos países aqui no continente que não fale a língua de vocês. Eu já levei várias broncas por isso a minha vida inteira. Isso muito me envergonha, mas é a realidade dos nossos países. Infelizmente, a gente aprendeu inglês na escola. Tem a opção do espanhol, mas, enfim, o mercado exige que a gente, desde pequeno, saiba o inglês e não o espanhol, que para mim é um erro, tá? Já te digo a vocês isso, eu preferiria estar falando aqui espanhol com vocês. E eu até falei com minha família recentemente, perguntei, o que vocês acham de eu ir lá e falar o portunhol, ou mesmo ler algo em espanhol, e eles já disseram que não, porque eu ia passar certamente alguma vergonha aqui, porque justamente a gente sabe que é parecido, mas tem muitos falsos cognatas que a gente não consegue falar, exatamente como o exemplo da piada, né, que é uma palavra completamente diferente para vocês e que gerou todo esse início do nosso encontro. Mas, bom, acho que a minha colega reguladora anterior deixou muito claro o que era o OPIM, o que era o Sistema de Seguros Abertos. Eu acho que a ideia da entidade regulatória chinesa ela é uma ideia muito similar a que nós temos ali no Brasil, né? O Open Insurance é esse sistema esse ecossistema, na verdade, de compartilhamento de dados, que tem o cliente e o consumidor como entidade central a ser beneficiada em todo esse processo. Ele é justamente essa possibilidade que os consumidores têm de usarem as suas próprias informações, os seus próprios dados, para terem melhores produtos, para terem produtos mais adequados. Eu acho que é importante também destacar que, para que esse compartilhamento de dados ele seja um compartilhamento seguro, ele seja um compartilhamento ali que, de fato, tenha minimamente possível em segurança para os consumidores, é necessário, de fato, uma intervenção muito direta do regulador, né? Porque a gente sabe que o compartilhamento de informações ele já existia ali, mas a figura do regulador ela estava um pouco deixada de lado. Então, o OPIM ele surge justamente para ser esse ecossistema que ele venha padronizar, que ele venha juntar e operacionalizar todas essas informações, agregá-las e também transformá-las ali dentro de um sistema aberto, integrado e seguro para todos os que participam do ambiente, né? Então, em resumo, é basicamente um ambiente ali tecnológico em que as seguradoras elas precisam adotar determinadas tecnologias ali ditadas pelo órgão regulador para que forneça a segurança necessária para esse compartilhamento de informações entre as seguradoras. Então, eu acho que o que a gente pode iniciar aqui a nossa conversa é justamente dizendo isso. Eu acho que o Open Insurance ele parte aqui de duas premissas muito importantes. A primeira é baseada na nossa lei aqui de proteção de dados, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que define obrigações e direitos
que as pessoas têm sobre os seus dados. Então, é justamente se dar conta de que, se aquele dado ele é seu e você tem propriedade sobre ele, você tem como dizer para qualquer ente como essas informações devem ser utilizadas. A gente tem um exemplo muito usado no Brasil, que é o exemplo do cheque. Eu não sei se é assim também aqui no Chile, mas no Brasil, quando a gente costumava usar com mais frequência o cheque, lá tinha, você é cliente desse banco desde 1930. E esse desde 1930 é justamente o que o OPIN ele tenta tratar. Porque se eu sou cliente desse banco há tanto tempo, se eu dou a confiança para isso, por que eu dou a confiança? Eu não sei. Eu, consumidor, não sei porque o banco confia tanto em mim desde 1930. Então, a ideia é que eu, enquanto consumidor, eu faça com que esse banco ele possa ali fornecer a uma outra instituição aqueles meus dados que dizem que, de fato, eu sou uma pessoa confiável, porque eu, atualmente, eu não detenho esse tipo de informação, essa aferição de risco, essa possibilidade que tanto bancos como agora com as seguradoras do Open Insurance, eles têm para dizer se eu sou ou não um bom cliente, um cliente confiável, para, eventualmente, conseguir ali benefícios. Então, parte ali do pressuposto de que nós somos donos dos nossos próprios dados e, com o nosso consentimento, podemos fazer o que quiser com eles, ou alguém pode fazer o que nós permitimos fazer com esses dados. E uma outra premissa muito importante é a premissa da própria competitividade, né? Ao permitir que outras pessoas explorem os seus dados da forma como você estabelece, você faz também com que outras empresas naquele mesmo ambiente consigam ali explorar aqueles dados e fornecer novos produtos no ambiente ali controlado pelo regulador. Então, eu acho que essas duas premissas combinadas, elas trazem ali, elas fundam, digamos assim, o Open Banking e depois o Open Insurance, no caso. Mas é algo que a gente tem pontuado muito, é que, apesar de essa premissa da concorrência ela ser uma premissa muito levantada por todos os participantes, tem um ponto muito específico do Open Insurance que a gente, de fato, entende que é o mais importante desse sistema, que é a capacidade de gerar inovação tecnológica. A gente entende que, para além do ambiente de competitividade, para além da premissa de você possuir o próprio dado, o Open Insurance ele é uma porta de entrada para que as empresas elas inovem cada vez mais em produtos, elas inovem em tecnologias capazes de extrair daqueles dados brutos o melhor para o seu cliente, o melhor para a sua empresa. Então, a gente entende que o mercado segurador ele tem esse papel multiplicador de inovação tecnológica. E, com base nisso, com base no Open Insurance, a gente vai conseguir chegar também a um outro lugar, não só como mercado segurador, mas também como país. Bom, primeiramente, eu estou falando aqui de tecnologia, mas estou enrolada com esse controle aqui. Mas, vamos lá. A gente trouxe aqui os principais benefícios que a gente entende que serão trazidos e que já está sendo observado nesse ambiente do Open Insurance. O primeiro deles, que a gente pode destacar, é justamente essa possibilidade de interagir diretamente com o sistema do Open Banking. Essa é uma fase que nós ainda não entramos, é uma fase que precisa intensamente da atuação dos dois órgãos reguladores. No Brasil, o setor que regula o sistema bancário é o Banco Central, não é a SUSEP, nós somos separados, aqui no Chile é diferente. Então, de fato, precisa dessa integração e precisa que a gente tenha ultrapassado ali a fase 3 para conseguir fazer o que a gente chama de interoperabilidade, né? Que é justamente fazer com que a vida financeira do cidadão ela esteja toda em um sistema, que, nesse ponto, eu entendo que é, de fato, onde a gente vai conseguir enxergar todas as inovações possíveis que podem ser trazidas e os benefícios, de fato aqui, que a gente pode encontrar no próprio Open Insurance, que é essa integração não só com o Open Banking, mas, eventualmente, com o Open Investment e tudo o que virá decorrente dessa integração da vida financeira, né? Cidadania financeira. O Open Insurance, ele, ao conseguir trazer mais consumidores para os sistemas por meio da digitalização, no Brasil, falei muito rápido, coitada da tradutora agora, mas, bom, no Brasil,
existem mais telefones celulares do que pessoas, e cerca de 90% da população tem internet em casa. Então, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm acesso adequado ao seguro. A gente ainda tem uma capilaridade baixíssima no mercado de seguros, e, do nosso ponto de vista, o Open Insurance, ao conseguir digitalizar todo esse meio, a conseguir trazer tudo para um lugar só, ele vai ser essencial para que as pessoas também acessem os seguros, para que elas tenham produtos ali adequados às suas necessidades. E isso é um elemento muito importante para que o cidadão ele consiga se empoderar e ter acesso à sua cidadania financeira, ser educado financeiramente, ao ter aquele contato mais massivo, mais direto e mais adequado ao seu perfil, né? Ao que ele está ali expondo para aquele mercado, o que ele está dizendo, ó, eu tenho esse perfil, você fica à vontade para explorar do jeito que você entende necessário para me fornecer, me oferecer bons produtos. Então, esse é um ponto também bastante importante que a gente tem explorado. Inovação e concorrência, que foram pontos também que eu já coloquei, eu acho que a partir do momento em que tanto seguradoras como as nossas sociedades processadoras, elas têm acesso àqueles dados brutos e tendem a explorá-lo com o uso da inteligência artificial, machine learning e todas essas inovações tecnológicas que a gente tem visto no mercado segurador, isso também vai ser um grande impulsionador da inovação tecnológica para todo o sistema de uma forma geral. Agilidade, precisão e conveniência. Não é novidade que a tecnologia ela faz com que esse meio digitalizado ele seja um meio muito mais ágil, muito mais conveniente para quem está operando. Então, eu sei que jornada digital já existe, obviamente, a gente está aqui, inclusive, num evento de InsurTechs, mas não é a regra, sabemos que não é a regra, ao menos no Brasil não é a regra, e o Open Insurance ele tende a impulsionar o mercado como um todo, a ter ali as suas jornadas digitais, a ter os seus sistemas voltados para ter essa maior eficiência, essa maior agilidade no momento da contratação, no momento da renovação, no momento do pagamento da indenização em caso de sinistro. Segurança e privacidade, esse é um ponto também bastante importante. Muita gente, muitos reguladores, muitos supervisores têm receio sobre essa questão do uso dos dados ali nessa possibilidade de compartilhamento. Mas a questão que eu sempre coloco é que hoje os dados já estão ali, todo mundo tem as informações, todo mundo tem os dados. Resta ao regulador trazer segurança a esse ecossistema, trazer segurança, trazer democratização, fazer com que, de fato, esse seja um ambiente extremamente controlado. E aí a gente faz isso por meio da lei, que já está ali, nossa Lei Geral da Proteção de Dados, ela tem, de fato, um arcabouço normativo muito firme com relação à proteção desses dados, e a gente tem também normas ali da SUSEP, do nosso órgão regulador, do qual eu faço parte, que amarram bastante esse sistema para que não haja alguma exploração indevida desses dados, para que não haja também discriminação no uso desses dados, que é algo que, de fato, a gente tem que estar muito atento e que é um desafio face a tantas inovações tecnológicas que vêm surgindo. E também a gente tem aqui como um dos grandes benefícios que é a centralidade no consumidor, né? Recentemente, um dirigente do Banco Central do Brasil, numa reunião que nós tivemos, ele foi muito claro com relação aos objetivos ali no caso do Open Bank e do Open Finance, de uma forma geral, ele ali como os idealizadores, né? Ele falou, ó, o Open Banking, o Open Finance, ele não foi criado para beneficiar as grandes. Então, as grandes elas vão reagir. Elas vão reagir porque você está pegando um balcão que é físico e transferindo para um balcão que é digital, que é muito mais democrático, que é muito mais acessível. Então, o que a gente quer, na verdade, é impulsionar a concorrência, principalmente introduzindo aquelas pequenas e médias empresas que estavam à margem do sistema, e aí propiciar a esse consumidor uma centralidade. Então, a gente usa o poder do consumidor sobre os dados para incentivar essa concorrência e para que essa concorrência ela se reverta em benefício ao próprio consumidor, porque é uma lei geral da própria economia de que quanto mais concorrente o mercado, melhores preços, melhores condições de produtos e uma melhor prestação de serviço para o cliente. Qual o alcance? Qual é o alcance aqui, no caso,
do nosso Open Insurance, né? Quem é que está sendo ali objeto, quem faz parte desse ecossistema, né? Nós temos as companhias seguradoras, temos as entidades de previdência complementar, que são também ali objeto de regulação e fiscalização da SUSEP, e as sociedades de capitalização. Desse primeiro grupo de empresas, nós temos as empresas que têm a obrigatoriedade de aderir ao Open Insurance, que são as empresas componentes dos grupos S1 e S2. O que são os grupos S1 e S2? A gente, na SUSEP, tem não sei se aqui também tem, no mercado segurador, uma segmentação de acordo com grupos prudenciais. Resumidamente falando, as maiores empresas são S1 e S2, e as menores são S3 e S4. Normalmente, as S1 elas fazem parte de grandes conglomerados financeiros, a S2 são grandes empresas, a 3 e a 4 são as menores, e temos também as empresas do sandbox regulatório, que podem fazer parte do OPIM, mas não são obrigatórias, elas estão ali no grupo voluntário, ou seja, outras empresas supervisionadas, como S3, S4, empresas do sandbox, elas podem aderir voluntariamente aqui ao Open Insurance. E aqui nós temos também as sociedades processadoras da ordem do cliente, que são as SPOCs. As SPOCs, todo mundo olhou para mim, porque não é uma referência ao Star Trek, só deixando claro, tá? Foi uma coincidência ali da nossa regulação. Então, a gente tem essas SPOCs, que elas precisam ser credenciadas pela SUSEP, segundo uma normativa específica da gente. Eu notei que o slide anterior não estava traduzido, peço desculpas, tá? Acabei botando ele no fim e esqueci de traduzir. Mas temos as SPOCs, elas também, muito simplificadamente falando, dado o tempo que a gente tem, elas exercem um papel de iniciação de serviços ao cliente. Elas foram ali concebidas de início a serem uma representação dos corretores de seguro dentro daquele ambiente. Então, são elas que vão pegar aqueles dados com autorização de clientes, tratá-los e fornecer, eventualmente, cotações, fornecer ali vários elementos e várias experiências que vão fazer parte da jornada do cliente nesse ambiente. Então, aqui é mais ou menos um resumo sobre a estrutura básica do OPIM. Continua havendo, óbvio, a relação tradicional entre seguradoras e consumidores, seja por intermédio do corretor representante do seguro, seja diretamente entre seguradora e consumidor. E temos também aqui a possibilidade do acesso por meio de OPIM, por meio de aplicativos, por meio de APIs, e a sua interoperabilidade ali com o Open Finance. Tem aqui esse ponto acima que eu ainda não falei, que é a nossa estrutura de governança, que é uma estrutura que ela tem aqui como responsabilidade justamente definir algumas regras e, principalmente, modelos técnicos, propostas técnicas a serem seguidas ali em todo o ambiente do OPIM. Então, a SUSEP ela faz as normas gerais e algumas específicas também com relação ao sistema, mas muitos normativos ali, como, por exemplo, manuais e propostas técnicas, são definidas no âmbito da estrutura de governança. Hoje em dia, a gente tem ainda uma estrutura de governança temporária, uma estrutura de governança inicial, e estamos prestes a receber aqui uma proposta de estrutura de governança definitiva. Então, muita coisa pode ser que mude com relação à própria dinâmica aqui do OPIM, mas, óbvio, tudo isso ele é previamente aprovado por nós aqui da SUSEP, mas dentro dessa estrutura nós temos o Conselho Deliberativo, que é normalmente quem decide em termos estratégicos ali alguns rumos do OPIM, de novo, sempre mediante a supervisão da própria SUSEP. Temos também os grupos técnicos, que é uma instância, como o nome já diz, mais relacionada aos estudos técnicos e elaboração das propostas técnicas que são relacionadas ao OPIM, e o secretariado, que exerce esse papel mais organizativo dentro da estrutura. Aqui é onde estivemos algum dia e onde estamos agora. A primeira fase, ela é relacionada ao Open Data, ela se trata não do compartilhamento ali dos dados do cliente, mas do compartilhamento de dados das próprias sociedades seguradoras, entidades de capitalização e de previdência complementar aberta. Então, basicamente, o que o OPIM faz nessa fase
publicizar aqui questões que já são, na verdade, públicas, mas ele consolida e também padroniza os dados que estão ali à disposição das pessoas e dos consumidores. Então, canais de atendimento, coberturas securitárias, elas são ali dados que já eram públicos e estavam ali aleatoriamente disponibilizados nos sites das companhias, mas que nessa primeira fase eles já foram padronizados justamente para viabilizar alguns instrumentos comparativos para serem disponibilizados ao consumidor. Essa fase ela foi concluída em junho de 2022, ela se iniciou em dezembro de 2021, e, como eu já esclareci, aqui são os dados usados pela própria empresa, são dados da empresa, não são dados ainda do consumidor. Na fase 2, aí sim a gente entra no registro de clientes e representantes, ou seja, na movimentação dos clientes relacionadas com os próprios produtos, então, ao compartilhamento de dados pessoais, é bastante parecido com o que foi idealizado agora na Lei de Finanças aqui do Chile. Então, o cliente ele escolhe, nessa fase, os dados que quer compartilhar, o tempo em que esses dados eles podem ser disponibilizados nesse ecossistema, a finalidade específica também do uso desses dados. Então, essa fase ela se inicia ali em setembro de 22 e ela termina em abril de 24. A fase 3 é a fase que a gente está agora, justamente a fase da iniciação de serviços, é a fase onde entra a SPOC, ou seja, é justamente a fase onde se enxerga a real eficiência do sistema do Open Insurance, onde você consegue fazer ali as etapas de contratação, de endosso, de resgate ou portabilidade, de sorteio de pagamentos e de notificação de sinistro. Essa fase ela está prevista para terminar em novembro, nós já recebemos a imensa maioria das propostas técnicas ali da estrutura de governança, então, se tudo der certo, se tudo correr como planejado, a gente termina ela em novembro de 2024 e logo depois a gente vai ter muito mais coisa aqui para falar para vocês, né? Porque todo o mercado exterior, o Brasil, quando vem conversar conosco sobre o Open Insurance, é sempre muito ansioso para entender quais os resultados aqui que a gente tem com o OPIN. E aí, posso até estar decepcionando vocês agora, mas a gente ainda não tem tantos resultados assim. A gente tem, obviamente, uma bagagem de aprendizado que pode e deve ser compartilhada, mas, ao mesmo tempo, como a gente não tem todas as fases ali implementadas, ainda falta uma terceira, a gente não tem aqui resultados efetivos para serem demonstrados, mas a gente tem uma imensa confiança em todo esse processo que já faz anos que estamos passando, de que esse sistema, quando de fato ele estiver dando os resultados eles vão ser muito proveitosos para a sociedade de uma forma geral. A gente tem, de fato, despendido grandes recursos dentro da SUSEP, recursos humanos, para que a gente consiga fazer todo o processo em tempo, todo o processo de forma segura, porque não só vocês, mas nós estamos muito ansiosos com os resultados que podem vir de todo esse sistema. E a gente está, de fato, numa fase em que a gente já está começando a ver alguns resultados, já está vendo alguns números, e não está nem sendo implementada, não foi ainda implementada toda a fase 3. Então, a gente tem recebido, de fato, muitas pessoas, muitas empresas para dialogar, para demonstrar o que é que elas vão conseguir fazer com o OPIN. Isso é muito interessante enquanto regulador, porque antes de gerar o fruto, a gente já está vendo os frutos que, de fato, vão poder ser gerados ali com o OPIN. E eu acho que o OPIN ele é, de fato, uma realidade. Então, a digitalização é uma realidade, não tem mais como fugir disso. E a troca de informações nesse ambiente ela precisa ser extremamente segura e regulada, e é por isso que não tem como a gente simplesmente escapar e deixar de lado o que está acontecendo com o mundo, né? O seguro ele tem que evoluir também. O sistema financeiro, o Open Banking, já traz resultados que eles nem imaginavam quando eles começaram a idealizar o programa. E essa é a ideia que a gente tem para o setor de seguros também. A gente tem um Pix no Brasil, que surge ali como um sistema de transferência de moeda muito ágil, ali também interbancária, interinstituição financeira, que hoje em dia já conseguiu evoluir, o que conseguiu evoluir é pioneiro no mundo, justamente por causa do Open Banking. Então, a nossa ideia é que o sistema segurador ele seja tão inovador
quanto o sistema bancário. É óbvio que a gente tem todas as particularidades, esse é um dos grandes desafios do mercado segurador, mas a gente sabe que esses desafios eles vão ser ali transformados em criatividade, em inovação tecnológica para o nosso mercado, e a gente tem plena confiança disso. Então, a gente assina embaixo de tudo o que está sendo feito no OPIM. Obviamente, a gente faz, mas, ao mesmo tempo, é um voto de confiança mesmo, de que esse é um sistema que vai dar excelentes frutos, mas ele precisa ser muito bem cuidado, ele precisa ser muito bem gerido, ele demanda uma energia do órgão regulador que é imensa, é inimaginável quando a gente lá atrás resolveu criar esse sistema. Então, é um desafio, e a gente vai falar um pouquinho mais aqui na nossa parte do debate. Mas eu acho que é isso. Tem os números também, os números que a gente gostaria de mostrar com relação aqui ao cronograma. Eu já falei dele quando eu estava explicando as fases, mas, atualmente, em números, nós temos 104 empresas participantes, 10 milhões de chamadas no caso das APIs, e 72 APIs em pleno funcionamento. Aqui a gente traz algumas referências, tem o site do Open Insurance da própria SUSEP, nesse site vocês conseguem ter as informações gerais, e a gente tem aqui o portal do OPIM, que é mantido pela estrutura de governança. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada a todos pela atenção, por terem aí colocado o tradutor e terem me escutado. É um grande desafio aqui. Eu acho que, talvez, no ano que vem, a gente volte aqui novamente e traga ainda mais resultados que a gente possa mostrar a vocês. E eu acho que, no nosso debate, a gente tem como detalhar ainda mais como foi esse processo. Acho que aqui me coube trazer o panorama mais geral de como o Brasil está situado na dinâmica do Open Insurance e também trazer aqui a nossa esperança, e uma esperança baseada em fatos concretos, em ciência, em estudo, de que o Open Insurance ele vai ser um elemento essencial para a inovação, para a concorrência e para o acesso ao seguro por todo o consumidor. Obrigada.